do nível de prêmios em relação ao PIB brasileiro de 1%, isso foi crescendo. A cultura do seguro no Brasil eu vejo que aumenta, né, a cada ano. Então, percebo que o mercado segurador cresce mais do que outros mercados no plano real, né? Eu tenho acompanhado esse mercado. Então, hoje a gente está com um mercado que já gira aí em torno de 4%, 5% do PIB, ou seja, comparado a 1% até 1994, antes do plano real, patinava o mercado de seguros. Então, é um mercado realmente que está ganhando aí relevância, né? Então, a gente vai falar desse mercado. Eu peguei alguns números desse mercado, eu vi que as seguradoras somadas têm em torno de 110 bilhões de reais em patrimônio líquido, total de ativos em torno de 1 trilhão e 400 milhões de reais, né? Basicamente, o que existe nesse balanço patrimonial é, de um lado do ativo, algo 90 e tantos por cento, 94%, 93% que representa aplicações financeiras. Então, um mercado que aplica muito no mercado financeiro, em títulos públicos, em empresas, né, nas ações das empresas, em títulos privados. Do outro lado, 92%, 93%, aqui a gente está considerando PGBL e VGBL também, desse 1,5 trilhão de reais, é provisão técnica, né? Então, são sinistros que são pagos, previdências que são pagas e aposentadorias, né? No caso de previdência, os benefícios, aposentadoria e pensão. Então, é um mercado que é importante, socialmente importante, tanto é que tem uma regulação muito prudencial da SUSEP. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar esse mercado, né? Muitos de nós aqui estamos nesse mercado. Então, eu acho que realmente é relevante. E agora temos uma norma, que é uma norma nova, IFRS 17, a gente já teve a oportunidade de falar aqui um pouco dela, mas hoje a gente vai ver isso na prática, né? Isso que vai ser legal. Então, a princípio, eu gostaria de convidar aí tanto o Alexandre quanto o Bruno para falar das suas empresas, porque eles vão falar se essa sua empresa é mais brasileira mesmo, tipicamente brasileira, que não reporta para o exterior, né? Ou se tem, vamos dizer assim, uma matriz fora do Brasil, na Europa, por exemplo. Então, na hora que eu estiver fazendo pergunta, normalmente eu vou fazer pergunta para os dois, mas em função da característica da empresa que eles vão colocar agora, às vezes eu pergunto só para um ou só para o outro. Então, essa vai ser a nossa dinâmica na nossa discussão de hoje. Então, bom, você já me conhece, né? Já estive aqui, Jorge Andrade Costa, estou lá na FBM dando aulas de FRS 17, temos um curso lá gravado, né? Que está sendo comercializado online, né? Eu estou sendo o instrutor desse curso, então até convido a vocês que não têm muito conhecimento para poder também passear pelo site da FBM, até ver se não vale a pena fazer o curso. Então, eu passo a palavra inicialmente para o Alexandre, né? O Alexandre é diretor aí da Zurich Santander, então ele vai falar um pouco da empresa dele, dos produtos que lá tem, porque o IFRS 17 tem modelos de contabilização, dependendo do produto muda-se o modelo, e depois eu passo a palavra para o Bruno também para falar um pouquinho da Argo. Ele também é executivo da empresa, né? Então são dois altos executivos aí das empresas brasileiras. Tem a palavra com vocês. Inicialmente, Alexandre. Está fechado aí seu microfone, Alexandre. Pode abrir. Agora me ouve? Opa, agora sim. Obrigado, Jorge, pela introdução aí, muito interessante. São números bem relevantes. Boa noite a todos. Para os que não me conhecem, eu me chamo Alexandre Colli, mas podem me chamar de Colli. O Jorge está sendo muito formal aí comigo, eu prefiro o Colli. O Alexandre parece que estão me dando bronca, assim que sou conhecido como Colli no mercado. Bom, eu sou diretor de projetos e basicamente para a região onde a Zurich Santander tem atuado,
que, não sei se todos sabem, nós somos parte de uma joint venture formada entre Zurich, Grupo Zurich e Grupo Santander, né? Onde a Zurich detém 51% das ações da empresa e o Santander 49%, e a Zurich ela tem aí toda a exclusividade de venda de seus produtos no canal banco, tá? Anteriormente estava trabalhando aí no Chile, eu estava como CFO e vim assumir esse projeto, que é um projeto grande para a Zurich e para a Zurich Santander também no mundo todo, né? Basicamente, trabalhamos em todos os produtos relacionados com crédito bancário, mas também alguns que a gente chama de open market, que seria seguros de vida, seguros habitacional, residencial, aqui no Brasil e também nos outros 4 países da América Latina, qual a Zurich Santander tem atuado. Tá? E em todos os países a gente vem implementando o projeto. Tá? Bom, não sei, Jorge, se já passo a palavra aí para o Bruno, para ele também comentar um pouco da empresa e depois seguimos, pode ser? Pode ser. Isso okay. Aí. Vai, Bruno. Com a palavra, Bruno. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu estava passeando aqui pela página, vendo rostos familiares. Denis, que eu não vejo há um tempão. Um grande abraço para você, Denis. Pessoal pessoal da Tchep também, o Fernando Messias. Então, um abraço para vocês. A Suelen também está aí. Trabalhamos juntos na Generali. Então, meu nome é Bruno Pereira, eu sou o diretor financeiro da Arco Seguros, é uma seguradora americana, de capital americano, que está no Brasil já há quase 10 anos, iniciou as operações em 2012. Tem aí uma expectativa esse ano de uma produção de uma receita bruta, de um prêmio bruto, na ordem de mais de 300 milhões, um crescimento significativo com relação ao ano anterior, a 2019. A gente tem basicamente produtos de P&C. 50% da produção da companhia vem do ramo de transportes, né, o carro-chefe da companhia atualmente, mas também somos fortes em responsabilidade profissional, responsabilidade civil profissional, tanto o I&O quanto o D&O. O seguro-garantia também é um seguro da qual é uma linha de negócio do qual também tem uma grande representatividade dentro do portfólio da companhia. E o property, onde a gente tem o nosso carro-chefe dentro do property, seria o bike, né, o seguro de bicicleta, onde a gente é um dos líderes do mercado em termos de receita. Então, é uma companhia que ela não tem seguro de pessoas, né, não temos vida, previdência, acidentes pessoais e tudo mais. Enfim, é basicamente o P&C. Eu estou liderando a equipe financeira e aí, sob minha responsabilidade também, tenho a equipe atuarial. Então, vou contar um pouquinho de como a gente está planejando e fazendo as coisas aqui com relação ao IFRS 17. Legal, Bruno. Obrigado aí, obrigado, Cole, pela apresentação. Bom, vamos iniciar então falando aí sobre como anda esse IFRS 17 na empresa de vocês, né? Então, Cole, você falou do projeto, então eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Como é que foi, como é que nasceu, como é que está o status do projeto IFRS 17 para que vocês possam implementar, né, essa norma lá na Zurich Santander. Como estamos? Bom, antes de chegar no que estamos, então vou partir pelo que você comentou, né? Quando começamos e como começamos esse projeto, né? Esse projeto ele iniciou-se no grupo Zurich a início de 2018, tá? Quando começou as discussões já da norma e também com suporte de algumas Big Fours, né? No desenvolvimento dos diagnósticos no grupo e também nos países, né? No Brasil não foi diferente. Em 2019 que começou a tomar mais força o projeto aqui na Zurich Santander Brasil, quando a gente realmente iniciou uma fase aí de diagnóstico para verificar quais eram os gaps que nós encontrávamos entre a norma de IFRS 4 e a norma de IFRS 17. Tá? Esse projeto, essa primeira fase, vamos dizer assim, de diagnóstico foi realizada com uma Big Four, a princípio, tá?
que nos deu apoio com toda a base e know-how que eles tinham já trazendo de fora sobre a norma, né? Porque nesse momento ninguém na companhia ainda tinha o know-how suficiente para andar sozinho nessa fase. Nessa fase de diagnóstico também, a gente já pôde, depois da identificação de todos os gaps que existiam da norma, né, partir para uma segunda fase, que foi a definição das equipes que iam trabalhar neste projeto, né. A princípio, nenhum funcionário da companhia foi designado para trabalhar full time neste projeto, né. Nem aqui, nem tampouco nos outros países que a gente também tem operação aqui na América Latina. E a única pessoa que ficou designado 100% no projeto foi o que vos fala aqui, eu, que vim justamente assumir como PMO sênior deste projeto, né, em parceria naquele momento ainda com o auxílio de um terceiro, né, que nos apoiava nessa fase de diagnóstico, tá? Porque foi necessário ter um recurso 100% neste projeto, né, para justamente poder coordenar com todas as equipes a fase que viria posterior, que seria a de planejamento de planejamento do projeto e das ações que teríamos que adotar para ir podendo fechar os gaps que a gente havia levantado na fase de diagnóstico, né? Então, passamos aí pela fase de diagnóstico, definição de pessoas que estariam designadas no projeto, que não eram 100%, exclusivamente eu estava 100% nesta empreitada, né? E também na sequência já calendarizando, né, quais eram as ações que teríamos que tomar. Dentro dessa fase de plano de ação, né, existiam várias segregações. Uma delas era a parte de verificação dos gaps que tínhamos por conta de tecnologia, né, que nós podemos discutir mais para frente, mas existia a necessidade de uma adequação tecnológica em algumas coisas para poder seguir adiante com o projeto. Além da parte de tecnologia também, estava considerado aí uma parte importante de treinamentos, né? A gente está aqui justamente com a FBM aí, até agradeço o convite, Mirela, que acabei não agradecendo a princípio, mas é um prazer estar aqui participando da discussão. Então, essa é uma parte importantíssima do projeto, treinamentos, né? Porque a gente ainda está engatinhando aqui no que diz respeito ao IFRS 17, né? Então, precisamos ter esses treinamentos para poder alavancar um pouco mais e subir o nível de conhecimento que a gente tem sobre a nova norma, né? E, enfim, eram partes importantíssimas no processo que a gente tinha que adotar. Além disso, também uma parte importante que às vezes as pessoas não consideram as mudanças nos processos contábeis e também a questão de processos contábeis e de controles internos da companhia, né? Porque no caso da Zurich Santander, não sei se aplica a todas as empresas, essa parte é muito importante. A gente tínhamos o SOX, né, implementado na companhia. Hoje temos um outro conceito de ambiente de controles, porém exige também toda uma revisão dos processos e dos controles, desenho de controles. Então, é uma parte importantíssima que a gente tem que passar, né? Como estamos hoje, aí, depois de 1 ano, de 2 anos quase que estou no projeto, né? A gente já fez, para que vocês entendam, uma primeira fase de exercício dry run, que seria o dry run. Fizemos um exercício de balanço de abertura, já com a nova norma, ou seja, um balanço de transição, em dezembro de 2018, e um exercício de um movimento de 1 trimestre, né, que aí já temos efeitos já em resultado da companhia. Tá? Isso foi em 2018 e primeiro quarto de 2019. E agora, em dezembro de 2020, também já passamos por um novo exercício, um balanço de transição, já com alguns ajustes, né, do primeiro exercício, porque é uma norma que você não implementa assim de
de cara sempre tem algum open item, algum ponto em aberto que você tem que tratar, e a gente aproveita esse espaço que temos até a adoção da norma, que foi postergada para janeiro de 2023, para poder ir cada vez mais fechando os gaps que a gente tinha ao princípio do projeto. Então, em dezembro de 2020, tivemos esse novo balanço de transição e agora já fizemos 2 exercícios trimestrais de fechamento, tá? Isso para todos os países, incluindo o Brasil. Então, a situação agora é essa, a gente está nessa fase, estamos na fase de implementação de controles também, que temos até o fim do ano para concluir, porque existem controles que, com o IFRS 17, desaparecerão, né? Existiam no IFRS 4, não existirão mais. Existirão controles que serão alterados somente e existirão controles novos que serão implementados, né? Então, estamos trabalhando nessa fase também, juntamente com a área de riscos e controles internos da companhia, que passou a ser um partner aí nessa parte do projeto, né? E também já gerando números gerenciais, porque uma parte muito importante que a gente ainda está trabalhando na parte de entender os movimentos gerados pelo IFRS 17 e saber explicá-los, né? Porque uma coisa é você levantar os números, gerar os números. A outra coisa é, agora tá bom, o que eu faço com esse número? Para que me serve esse número? Então, é uma parte importante que a gente, nesse segundo exercício trimestral, já começou a se aprofundar mais e ainda temos que aprofundar mais ainda nos próximos exercícios, tá? Acho Muito que, legal. de forma geral, é um pouco Uhum. como estamos hoje aí no projeto, Jorge. Legal, legal, Colli. Obrigado aí, a gente vai voltar a falar do projeto aí. Mas, Bruno, você quer falar um pouquinho sobre o projeto lá na Argo? Sim, claro. A gente está numa realidade totalmente diferente do Alexandre Colli. A gente está vivendo ainda... Primeiro, nós não somos uma filial de uma empresa europeia, né? Então, a obrigatoriedade de seguir a regra da matriz já não é necessária para a gente, né? Como eu disse no início da minha apresentação, é uma empresa de capital americano, então a gente não tem que... A gente segue as regras do US GAAP para nossa matriz, né, por enquanto. Mas a gente também não fechamos os olhos, né, para a norma, para esse requerimento. Muito estudo já foi feito, muita pesquisa já foi feita. A gente também tem acompanhado de perto o movimento que a SUSEP tem, as discussões que a SUSEP tem promovido no mercado com relação a essa norma, para identificar quando que será necessário. Enfim, acreditamos sim que em algum momento o IFRS 17 vai ser requerido para todo o mercado brasileiro, de repente não da forma como ele está escrito, né, atualmente, da forma como ele foi concebido pelo IASB, mas de repente com alguma tropicalização, algum ajuste necessário, principalmente por questão tributária, por uma outra questão de supervisão da SUSEP. Mas o que nós já fizemos até o momento com relação à norma, né, com relação a esse tema? Nós já começamos conversas com empresas de consultoria para nos suportar nesse momento, já entendendo a nossa realidade de produtos, principalmente, mas também da condição de não obrigatoriedade em função de uma matriz não europeia, né? Iríamos estar muito mais avançados caso não estivéssemos nesse período agora de pandemia, porque esse era um projeto que a gente começou a falar com alguns contatos do mercado. Tivemos algumas boas reuniões e avançamos, inclusive, recebemos algumas propostas também de alguns consultores. E não avançamos mais, começamos isso em janeiro desse ano, janeiro de 2020, não avançamos mais por conta da situação que estamos. Então, apesar de não ter havido nenhum impacto tão significativo no resultado da companhia atualmente, mas a gente decidiu segurar alguns projetos não obrigatórios, né? Então, concorreu esse ano, nós, pelo tamanho da companhia que ficou, a gente tem o BDPO para poder cumprir a partir desse ano, né, pelo tamanho da companhia.
também o LGPD, o SRO, então essas sopas de letrinhas todas aí que acho que a grande maioria que está nos ouvindo conhece, são obrigatoriedades impostas por nossa, ou seja pelo órgão fiscalizador, ou seja pela legislação das empresas brasileiras, como no caso do LGPD, a gente ainda não, a gente deu prioridade, obviamente, para esses projetos, né? E aí, o que nós, dentro disso tudo, nós entendemos realmente que, com certeza, no início de 2021, a gente fecha o projeto da análise de impacto, né? Entendimento passar junto com o consultor, o entendimento do nosso modelo de negócio, mapear os gaps que nós temos, identificar gaps de geração de informação, né? Geração de dados, para ver se nossos dados, a parte de TI é muito impactada. Então, nas primeiras conversas que tivemos com os consultores, e a gente está trabalhando, nesse primeiro momento, conversando com o Big Four, que foi o que a gente viu no mercado que tinha mais capacidade de trazer conhecimento para a gente no primeiro momento, né? Não significa que outras consultorias, né, de menor tamanho também não possam ter a mesma qualidade, mas nesse primeiro momento, por conta da integração que eles têm com suas filiais na Europa, foi mais fácil. Então, a gente pensa em fazer essa fase primeira, como eu estava falando, que é entendimento do modelo de negócio, mapeamento dos gaps, tanto contábeis quanto atuariais, né, de geração de banco de dados. Já deixamos toda a companhia preparada, não preparada, mas avisada sobre a necessidade desse projeto, sobre a importância desse projeto, independente da condição ainda não obrigatória imposta pelo nosso órgão regulador brasileiro, mas a gente já está disseminando conhecimento dentro da companhia. E um ponto mais importante do que esse é a questão dos treinamentos. Já começamos treinamentos para a equipe, a FBM tem sido parceira da gente nesse momento, não só a equipe contábil, mas também e principalmente a equipe atuarial. Nesse primeiro momento não temos distinção de o curso que vai ser dado para uma equipe é o mesmo que vai ser dado para outra, então a gente está entendendo que é uma mudança muito significativa, né? Ou seja, um impacto muito significativo, um projeto extremamente impactante dentro da companhia, e aí você vê o caso da Zurich, que tem um executivo full-time responsável por isso. A gente ainda não está nesse, como eu falei no início, a gente não está nesse nível de profundidade ainda, mas a gente entende sim que teremos que ter pessoas full-time nesse projeto, sejam próprios ou sejam terceiros, né? Então, só resumindo, nossa vida hoje, né? Nosso entendimento hoje é esse, e enfim, a gente espera que em 2021 a gente consiga dar procedimento, no mínimo, na fase 1, que seria a análise de impacto e identificação dos gaps. Legal. Olha, gente, eu fiquei assustadíssimo olhando no relógio aqui, 19h26, a gente está na primeira pergunta. Então, essa pergunta, temos várias perguntas aqui, eu acho que são perguntas interessantes que eu gostaria muito de saber, porque é muito legal a gente ver as empresas implantando, né, quais são os problemas que está enfrentando, como é que está o status, tem prazo, enfim. Essa eu vou fazer mais para o Colli, porque o Colli está num projeto mais avançado do que o Bruno, né? Então, tem a questão lá de ter que reportar para a Europa. Então, Bruno, você que já passou aí por grandes fases do projeto, quais foram os maiores desafios, né? Vamos ver se a gente consegue resumir um pouco para poder fazer o máximo de pergunta possível. Acho que foi para a minha pergunta, né? Para você. Desculpa, Colli. Não tem problema. Eu vou tentar ser rápido também para a gente tentar cobrir o máximo de perguntas aí que vocês tiverem para realizar, tá? Tivemos vários desafios. Quais poderia aí destacar, né? Um dos desafios foi justamente o que eu comentei, né? Por não ter uma equipe 100% dedicada ao projeto, eu trabalho com equipes que estão assignadas ao projeto de cada país, né? Então, no Brasil, a gente tem basicamente pessoas da contabilidade, controladoria, atuarial. Agora, como comentei, entrou também a parte de riscos, né? E tecnologia também, em alguns momentos, é acionado. Então, diante dessa necessidade de não ter
pessoas assignadas 100% no projeto e em paralelo, essas pessoas que estão no projeto estão em outros projetos na companhia, estão com um BAU, né, um business as usual da companhia muito forte, né, de entregas tanto para a SUSEP quanto reports que tem que ser realizados para a matriz da companhia, que é a norma que está em vigência, IFRS 4. Um dos grandes desafios que nós tivemos foi coordenar as agendas do pessoal envolvido no projeto, tendo em conta que existem outros projetos que concorrem com este dentro da companhia, né? Então, foi necessário aí muito alinhamento, né, com relação aos timelines do projeto, é necessário ter um follow-up forte também junto com as equipes para que a gente não perca nenhum deadline proposto pela matriz, né, de entrega dos materiais, porque como todos estão envolvidos em tantas coisas, existe a necessidade de ter um governance bem de perto, né, das equipes. Essa parte aí eu tenho feito aí de forma muito próxima das equipes, né? O Brasil é uma equipe que felizmente dá muito pouco trabalho, o pessoal tem uma maturidade muito grande, tem alguns até aqui na call agora, e é uma equipe muito potente nesse quesito, então a gente trabalha muito bem em conjunto e o negócio está andando muito bem aqui no Brasil. Mas é um grande desafio, realmente, às vezes ter que priorizar uma entrega do IFRS 17 quando você tem, por exemplo, a SUSEP solicitando alguma revisão, alguma questão, né? Então, tem que saber dosar bem essa questão, né? Um outro tema também, Jorge, que a gente comentou até no começo aqui, que entra na parte de treinamentos, né? Como a gente está começando, né? Apesar que já estamos avançados, como comentou, mas ainda aprendendo muito, existe um grande desafio de treinar todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Como prioridade, mas também já começar a tratar as pessoas que vão ser envolvidas em algum momento, serão envolvidas em algum momento. Então, a parte de treinamentos é muito importante, é um desafio. Nós tivemos já alguns treinamentos antes da pandemia, inclusive em company, né? E teríamos previsto para este ano também outros treinamentos em company, porém com a pandemia surgiu a necessidade de mudar um pouco o formato. E aí, por sorte, como a gente tem uma matriz que está muito incumbida a entregar esse projeto de uma forma brilhante, né, porque já se começaram muito antes, inclusive do que vários players do mercado, a própria matriz desenvolveu um treinamento online para que as equipes possam ter o conhecimento, adquirir o conhecimento necessário para poder trabalhar nesse tema. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está treinando 100% da equipe de finanças. Toda a equipe de finanças está envolvida nesse treinamento, são 11 módulos. Acredito que no mesmo nível do treinamento que a FBM está oferecendo, Jorge, que você é o nosso aí apresentador no tema. E é muito importante, porque a princípio estamos treinando a equipe de finanças, mas logo entraremos na fase de treinar as outras áreas, que aí vem um outro desafio, né? Que é abordar as outras áreas da companhia, que também tem seus próprios projetos, para começar a aprender um novo tema, que nem sequer neste momento está sendo exigido, né? Então, vem esse outro desafio, que é referente a abranger um pouco mais e multiplicar esse conhecimento, tá? Que eu posso comentar mais de temas que eu vejo a ausência ainda no Brasil de grupos de estudo para tratar esse tema. Agora, Brasil Prev, aí eu devo ter alguns colegas da Brasil Prev aqui, iniciaram até tiveram a iniciativa aí de chamar a responsabilidade e tentar realizar um grupo de trabalho. Já tivemos uma reunião aí, ainda embrionária, foi um primeiro contato entre as pessoas que estão participando aí, mas eu acho que isso faz falta também, ter um grupo onde a gente possa trocar ideias, porque existem temas que, para a Zurich, que está lá do outro lado do planeta, não entende
porque é algo muito particular do país, e aí quanto mais gente estiver discutindo o tema, estudando, seguramente a gente vai desenvolver muito mais rápido e vai chegar num nível de aprendizado melhor, né? Então, isso também é um dos pontos que eu vejo como um desafio que a gente ainda está encontrando, tá? No projeto, né? A gente tem a Zurich Brasil, né, que é nossa parceira também, que também está implementando o projeto, porém eles estão limitados a um dos approaches que o projeto, que o IFRS 17 determina, que é o PAA. Então acaba que a gente tem uma certa ausência de como tratar os outros dois approaches que a norma estabelece, né? Mas, enfim, a gente tenta aí solucionar esse tema com a ajuda do nosso grupo, né, que tem pessoas muito espertas nesse quesito também, já estão estudando antes que nós aí o tema, então a gente tenta contornar por esse lado, né. Basicamente, creio que seriam esses os principais desafios que eu vejo. Além do que, temos que falar de budget também, né, que é outro tema, porque isso exige dinheiro e enfim, cada empresa tem o seu budget e isso, bom, Bruno que está começando aí deve estar sofrendo com isso também, né, de definir budget para o projeto, aprovar e tudo mais, né. Enfim, esses são alguns dos desafios que eu vejo aí que já temos passado, né, no decorrer do projeto. Legal. Eu imagino, né, uma norma extremamente complexa que o IASB colocou para o mundo inteiro, não é à toa que demorou 20 anos para ser preparada, né, nas duas fases. Não é à toa que o IASB já alterou o início de vigência. Antes mesmo de ter início de vigência, já houve mudança na norma. Então, realmente, uma norma realmente muito complexa, né? Então, vou inventar uma pergunta aqui para o Bruno. Né? A gente sabe que tem que mexer em sistema, tem que treinar, tem que mexer processo, tem que mexer numa série de coisas. Começar com o Bruno aqui. Diante desse contexto aí da IFRS 17, uma norma extremamente complexa no meu ponto de vista, a IFRS 17, Bruno, é um problema para as empresas e para os profissionais de seguros, contadores e atuários? Será que é um problema? O que você acha? Vai ser um problema para a gente? Olha, eu gosto de ver sempre a coisa pelo seu lado positivo, né? O copo, como todo mundo fala aí, o copo é meio cheio. Eu não vejo como um problema, eu vejo principalmente como uma grande oportunidade, tá? É uma grande oportunidade não só para os profissionais da área financeira, sejam contadores, sejam pessoas da tesouraria ou de investimentos, e também e principalmente para os atuários. Eu vejo como uma grande oportunidade dos atuários estarem cada dia mais tomando uma liderança dentro das demonstrações financeiras da companhia, entendendo os números da companhia, podendo reportar e podendo ajudar na explicação da condução dos negócios. Eu acho que esse é o grande benefício para os atuários e um grande benefício também para os contadores, para que possam trabalhar em conjunto com os atuários e entender um pouquinho mais também, por que não, de coisas mais técnicas atuariais, né? A gente, no IFRS 17, fala muito de fluxo de caixa descontado, fala muito dos buffers, dos buffers de atuariais, né? Das premissas atuariais que estão embutidas. Tem a parte mais complexa, tem a parte mais tranquila, que é do Premium Allocation Approach. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para que essas duas grandes comunidades profissionais, atuários e contadores, trabalhem cada vez mais em conjunto e cada um consiga extrair o máximo de informação que um outro pode ter. Então, para mim, eu vejo principalmente para os profissionais, né? Para as companhias, a gente pode até, de repente, discutir num outro fórum, acho que a gente também não está com tanto tempo assim, mas acho que a principal mensagem para todo mundo que está aqui vendo, eu acho que se aprofundem no conhecimento, corram atrás de informação, busquem se preparar para isso, porque pouquíssimas pessoas vão estar preparadas porque a gente está vendo aqui o caso da Zurich, e provavelmente é o caso de outras seguradoras que têm a sua matriz, e resseguradoras também, a gente não pode esquecer que isso não é só para seguradora, né? Fundos de previdência também, tem a sua matriz na Europa.
Mas aqueles que não têm, é uma grande chance de você ter um novo conhecimento e estar preparado, porque a oportunidade só vem para quem está preparado. Se você não estiver preparado, provavelmente você não vai ter essa oportunidade. Então, eu digo isso tanto para contadores, para atuários ou para qualquer outro participante desse mercado. Pessoas profissionais de TI também, para conhecer as ferramentas existentes, para conhecer não só as ferramentas, mas principalmente os processos que serão alterados a fim de levar a implantação dessa norma. Então, eu vejo principalmente como uma grande oportunidade. Ah, legal. O Cole, você concorda com o mesmo ponto de vista aí do Bruno? Tenho e vou contar uma historinha rápida, tá? É bem rápida mesmo. Tô vendo aqui que eu tenho 2 ex-chefes meus aqui, o Feitosa e a Ieda, e se eles sabem muito bem que o IFRS 4 é que me deu uma grande oportunidade de carreira alguns aninhos atrás, quando estava para ser implementado ainda no Brasil, quando eu trabalhava na Tóquio Marine, antes ainda, na Real Seguros, que depois virou Tóquio Marine. Então, concordo plenamente com o Bruno, é uma oportunidade grande, porque a pessoa que sai na frente na norma, assim como eu anos atrás tive a oportunidade de sair com base no IFRS 4, que poucas pessoas enxergavam o tema ainda, o IFRS 17 será a mesma coisa. Então, as pessoas que estiverem já antenadas, podendo estudar todo esse tema, seguramente serão profissionais aí que serão requisitados pelas empresas no momento que isso virar realidade no Brasil, para aquelas empresas que não têm sua matriz no exterior, ou já serão requisitados agora com empresas que são internacionais, né? Então, é realmente uma grande oportunidade para os profissionais e para as empresas também julgo como uma grande oportunidade, porque vai trazer muito mais transparência para as demonstrações financeiras das companhias, né? Então, isso para o investidor do mercado é importante, né? Que o investidor tenha essa transparência quando está lendo aí uma demonstração financeira de uma companhia de seguros, né? A gente já Comparabilidade, né? tem a comparabilidade do mercado e para a companhia de seguros ela tem uma previsibilidade dos resultados, porque aquelas companhias que têm o approach do BBA e VFA, por exemplo, eles já vão ter a CSM, que depois até podemos discutir, você já comentou um pouco aí, que é o resultado que a gente já reconhece agora como um passivo e que você vai liberando ele ao longo do tempo da tua carteira atual. Então, você tem a previsibilidade do resultado da companhia de hoje até o runoff dessa carteira. Obviamente que depois vai entrando os novos negócios, mas você consegue ter nas suas mãos um pouco mais de visibilidade do que será a carteira, aquela carteira da companhia a longo prazo, né? Óbvio que já existem outros temas que tratam disso, embedded value, que os atuários conhecem bem, né? Que já é uma forma de ter essa previsibilidade, mas isso estará agora mais claro, inclusive nas demonstrações financeiras, né? Então, concordo muito com o que comentou o Bruno. E eu concordo com vocês dois. Eu acho que é sempre muito bom para engrandecer ainda mais a gente, né? Estamos agora numa norma internacional, podemos estar trabalhando em qualquer parte do mundo, né? A linguagem é a mesma. Mas assim, pegando um gancho aí, você falou do seu projeto e falou de alguns resultados que já saíram, e uma das grandes curiosidades que eu tenho é exatamente com relação a resultado. Quando eu falo de IFRS, quando eu dou um curso de IFRS, eu sempre falo assim para as pessoas, olha, o resultado ele pode ser muito bem calculado se o atuário tiver uma assertividade muito grande naqueles fluxos de caixa que ele vai prever para o futuro. Então, só que é o seguinte, a gente tem que trazer também uma taxa de juros a valor presente, e isso é muito, como eu falei, 92% do total de ativos da empresa, eles são provisões técnicas que precisam trazer valor presente. Qualquer mudancinha em taxa de juros, qualquer definição de taxa de juros para trazer a valor presente, isso pode dar uma grande volatilidade no resultado, pode transformar um lucro em prejuízo, um prejuízo em lucro. Então, é muito julgamento, é muita estimativa essa norma, né? Tanto é que o atuário tem um papel importante. Minha pergunta,
Já que você já andou um pouquinho no projeto, Colli, como é que está de resultado? Dá para dizer alguma coisa sobre o resultado pela IFRS 17 e pela norma atual do Brasil? E isso vai mudar muito, né? E essa é uma curiosidade que eu tenho, que o mercado tem. O que você poderia dizer sobre isso aí? O resultado sim tem alterações, né? Porque, como você comentou, nós temos o ajuste aí pelo desconto, coisa que hoje não existe nas companhias, né? Então, é uma tendência de que, aplicando o desconto, você tenha uma reserva inferior a que você tem no IFRS 4, né? Porém, por outro lado, você tem o ajuste de risco, né? Que é feito, um cálculo atuarial também, né? De ajuste de risco, que acaba sendo um efeito negativo, que é como se fosse aí, traduzindo bem popular, como se fosse um colchão que você tem que fazer diante da incerteza dos fluxos de caixa futuro que você está estimando, né? Que é o que você comentou. Os atuários podem acertar? Podem, mas também podem, na verdade, a dinâmica do negócio ir mudando e esses fluxos que você havia considerado não chegarão na companhia. Então, existe o ajuste de risco, que é justamente um ajuste para poder garantir que a companhia, dado a incerteza desses fluxos de caixa futuro, tenha essa reserva também constituída, né? Uhum. Então, no frigir dos ovos aí, o que podemos dizer? Que existe uma compensação entre eles, mas que não é 100% correta. Então, sempre você vai ter algum impacto, sim, né? Principalmente balanço de transição é um impacto grande, e depois o resultado, que vai sendo essa liberação que você vai tendo, tanto o unwind, que chama, que é a liberação do desconto, e também a liberação do ajuste de risco, vai gerando aí uma certa distorção comparada com o IFRS 4, tá? Então, existe diferença, sim, e um ponto importante que você comentou, a taxa de juros, né? A taxa de juros é um ponto importantíssimo que a gente está discutindo, inclusive nesse momento com o grupo, porque geralmente as companhias que reportam para fora, o grupo tem que estabelecer uma curva de juros, né, para fazer o desconto que seja um padrão praticamente para cada região, né? E isso nem sempre casa com a curva de juros que a gente está aplicando para os ativos que estão garantindo as reservas, né? E isso pode gerar uma volatilidade enorme no resultado da companhia. Então, não sei se nós temos alguém da SUSEP aí no call, mas será muito importante a definição da curva de juros que a gente vai ocupar aqui no Brasil. Muito provavelmente, imagino que será algo padronizado, né? E aí as empresas como é o nosso caso, que temos uma matriz no exterior, vamos ter que fazer um esforço grande aí para tentar alinhar ambas as curvas, né? Porque senão a gente pode ter alguma distorção aí grande com respeito ao desconto, tá? Uhum. Basicamente é assim que a gente está vendo o tema hoje em dia, né? E sim, temos diferenças aí entre IFRS 4 e IFRS 17 hoje no resultado da companhia. Eu queria só complementar uma coisa que o Alexandre colocou muito bem. Eu já tive conversando com muitas seguradoras europeias, né, e diretamente com o pessoal lá, e uma das discussões, e que foi muito forte no fórum entre eles, porque a maioria é uma empresa aberta. Então, os acionistas e os investidores, principalmente o mercado acionário, estavam muito preocupados com isso. Como é que, de repente, a companhia que eu invisto, ela tinha um determinado resultado e você traz um resultado totalmente diferente, ou era lucrativa e vira deficitária e vice-versa. Então, essa discussão, e me parece que, na época, existia uma pressão justamente para adiar e postergar o início, justamente porque isso ainda não estava muito bem alinhado, muito bem visto por eles. Então, acho que a gente vai chegar nessa discussão aqui no Brasil, obviamente, né? Como o Colli colocou. Não tem como a gente... Eu não vejo, e aí uma questão pessoal minha, não tenho nenhum tipo de informação que suporte ela, mas é uma opinião pessoal minha, mas eu acho muito difícil a gente conseguir fazer a implementação do IFRS 17 no Brasil, que valha para todas as seguradoras, caso a gente tenha
nível de volatilidade ou uma alteração muito significativa no resultado da companhia. Eu entendo que uma das grandes preocupações da SUSEP, nesse sentido, vai ser fazer com que essa transição ou essa mudança não traga efeitos significativos para as companhias seguradoras, porque no final do dia a gente está falando de cobertura de reserva técnica. Se você tem um aumento significativo do seu passivo, você pode ter que traga um prejuízo, né, no final do dia. Isso pode trazer um problema de solvência do mercado, né? Então, as coisas têm que estar muito bem amarradas, ou de repente a solvência não vai ser feita através do resultado do IFRS 17, e sim através do resultado padronizado como a gente tem hoje. Então, mas aí a gente começa a pensar, então eu vou ter que ter duas contabilidades, uma para o IFRS 17 e uma outra para o local para atender solvência. Então, toda essa discussão eu acho que ainda está aí em cima da mesa, a gente não tem uma resposta definitiva para isso. Entendo também que a questão da taxa de juros, como é feito no TAP, deve ser padronizada, né? Imagino que a SUSEP não vai deixar isso liberado para que as seguradoras utilizem da maneira que quiser. Mas eu concordo que existem diferenças, mas eu não acredito que essas diferenças serão significativas. As companhias e os atuários, juntamente com os contadores, conseguirão chegar num modelo em que as coisas sejam que seja uma transição que não seja tão radical. Legal. Posso aproveitar só agregar um comentário no que comentou o Bruno, que é uma experiência que a gente teve lá no Chile, tá? O Bruno comentou que a SUSEP vai ter que verificar realmente se as companhias têm condições até de implementar, dada a volatilidade que isso pode causar e a necessidade de capital, né? No Chile, por exemplo, a superintendência, que se chama CMF lá, já realizou um exercício com todas as empresas do Chile para verificar os impactos que isso trará no mercado, tá? Já realizaram um exercício aí o ano passado e agora estão em fase de análise, realmente para verificar como terão que implementar isso de um modo que não gere uma quebra do mercado, né? Porque pode sim ter vários impactos aí de necessidade de mais reserva e com isso mais capital, né? Então é importante esse tema que você comentou aí, Bruno. É verdade, já envolve inclusive necessidade de capital, que é um outro tema, né, que não traz na norma, mas que o regulador prudencial exige, né? Então, legal. Mas olha, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno agora sobre os produtos comercializados na Argo, né? A norma diz o seguinte, que quando você tem um produto que agrega serviço ou um componente financeiro, você precisa excluir esses serviços ou componentes financeiros e contabilizar conforme outras normas. Por exemplo, um componente financeiro vai ser contabilizado de acordo com o IFRS 9, né, CPC 48, e um componente de serviço, um CPC 47, né, que é a questão de receitas. Então, veja, isso é preciso segregar. Hoje não é muito segregado, a gente coloca como prêmio de seguro numa linha de prêmio de seguro, né? Você vê seguradora que tem assistência 24 horas, assistência chaveiro e tal, isso tudo está dentro do prêmio. A norma atual exige segregação. No caso aí, Bruno, da Argo, vai haver segregação? Você verifica que os seus produtos, né, os produtos da Argo, têm esse tipo de componente embutido no contrato de seguro? Sim, nós temos, a gente chama de combos, né? Então, e isso está cada vez mais, o mercado de seguros está se sofisticando cada vez mais. Então, você não tem como oferecer somente uma cobertura, você junta uma série de coberturas, você oferece serviços embutidos ali naquela pólice de seguros. Então, está muito comum hoje a sofisticação e como é que eu posso falar? Você oferecer uma cesta de serviços embutidos na cobertura de risco daquilo que o segurado está contratando. Então, sim, nós temos muitos, no ramo de transportes é muito comum ter alguns serviços de gerenciamento de riscos. Então, isso tudo já está sendo analisado, a gente já está identificando. Não temos componentes financeiros, né? Nossos produtos, nenhum tem nenhum componente financeiro, não tem nada de componente financeiro embutido, seja um produto de acumulação, que é bem comum. Então, a gente não tem isso. Mas a questão de serviço, sim, a gente tem bastante. E aí eu trago aqui para a mesa, né, para a gente pensar em conjunto,
Não sei se também tem alguns profissionais, obviamente devem ter profissionais da área de impostos, mas eu imagino que, uma vez a seguradora destacando da sua receita, destacando no seu balanço, da sua demonstração de resultado, aquilo que é cobertura de risco e aquilo que é serviço, eu acho que a gente vai ter aí uma discussão grande. Será que as seguradoras passarão a ser contribuintes do ESS, né, por ter um pedaço da sua receita oriunda de prestação de serviços? Então, isso tudo também a gente está discutindo. A gente não está se limitando só à norma em si, mas também todos os desdobramentos da norma, que podem ser bons e também, nesse caso, precisam ser avaliados, né? A gente não pode fechar os olhos para a questão da receita, da receita, seja federal, seja municipal, nesse caso do ISS. Enfim, então é muito mais, o assunto é muito maior do que só uma conversão de demonstrações contábeis ou de demonstrações financeiras. Tem esse impacto que a gente já vem discutindo, já vem levantando, que me parece que ainda está um pouquinho aí, vamos ver o que vai acontecer, porque se eu penso com a cabeça do fisco, opa, sem receita aí no meio, então também quero ISS em cima disso. Então, tem que ser muito bem estruturado, muito bem colocado para que a gente não tenha nenhum tipo de impacto negativo nesse sentido, e também a gente não cria um problema para as seguradoras, inclusive as seguradoras menores, né, que tem um investimento menor. É verdade, Bruno. Eu entendo que a Receita Federal deve se pronunciar sobre essa norma, né, quando ela começar a valer aqui no Brasil, porque realmente o aspecto fiscal é um aspecto que deve ser muito considerado, né? Você sai de uma conta de prêmio de seguro que não incide determinado imposto como ISS, vai para um serviço que aí o fisco, né, pelo menos o municipal, vai querer lá a sua tributação. Realmente é um ponto que precisa ser verificado depois, né? Avançando aqui mais uma pergunta, a gente falou um pouquinho como tem sido a interação da área atuarial e contábil na empresa de vocês, porque quando eu falo de FRS 17, eu falo que o contador e o atuário devem dar as mãos e sair trabalhando juntos, né? Porque um depende do outro, um precisa entender o serviço do outro. O Colli falou um pouquinho sobre isso também, mas assim, como é que está a interação dessas equipes na empresa de vocês? Como é que tem sido? Porque eu vejo isso como de extrema importância, né? Pode escolher aí quem começa. Eu posso comentar aqui. Bom, na verdade o que você comentou é a realidade, né? A gente tem que ter uma parceria muito grande entre ambas as áreas, porque uma depende da outra para que o resultado final seja o mais correto possível, né? O atuário vem com expertise, né, dos cálculos atuariais que serão fundamentais aí para a nova norma, né, como comentou aí o Bruno, e a contabilidade na forma de registrar esses números dentro do balanço da companhia, né, porque essa parte o atuário não domina, então eu diria que um complementa o outro, na verdade, né, e tem que ser de muita parceria. No caso nosso aqui, graças a Deus, as equipes têm trabalhado bem em conjunto, né, em todos os países, as áreas atuarial e contábil, né, e também a controladoria agora, numa fase mais final, começou a ser envolvida também, então tem que ter esse fluxo funcionando perfeitamente, porque senão o resultado final não será o adequado. É isso que eu vejo aqui na Zurich Santander. Está tendo uma grande interação entre ambas as áreas e, como comentou o Bruno um pouco anteriormente, é muito bom porque está gerando conhecimento também, né? Porque o contador está começando a aprender um pouco mais de atuarial e o atuário da contabilidade, como acaba sendo registrado os números. Acho que isso também é outra oportunidade que está sendo gerada, né, neste projeto que a gente tem visto aí. Legal. Bruno? Legal. Bem, eu acho que a gente está com o tempo, acho que já avançado, né? Temos com o tempo avançado. Porque senão a gente não consegue abrir para perguntas. Sim, antes só de você fazer o fechamento, Jorge, eu gostaria aqui, tá? Tem algumas pessoas me perguntando, né, que a gente vai
qual que é o nosso presente da FBM, né, para quem está nos acompanhando até agora. Então, bom, vocês já sabem, a gente tem um curso de FRS 17, né, online, que a gente gravou com o Jorge. O curso ele está bem bacana, 100%, né, online, bem dinâmico, com muitos cases, né, Jorge, exemplos. A gente gravou, inclusive, um caso bem legal, e tem um módulo que é sobre só contabilização na prática, né, Jorge? E para quem está nos prestigiando até agora, a gente vai disponibilizar um cupom de 50% de desconto na IFRS 17 Talks até amanhã, tá? Quem compra pelo site sem o cupom, obviamente, desconto, e o curso, ele tem acesso a 3 meses, né? Aqui, mais uma vantagem que a gente está dando são 6 meses de acesso ao curso, tá bom? É só entrar no nosso site, que está aí, e eu vou colocar o link direto aqui no chat. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição também para falar com vocês. Tá joia? Jorge, por favor. Legal, Mirela. Obrigado. Eu acho que é uma oportunidade para o pessoal aí que queira se inteirar um pouco sobre IFRS 17, né? A FBM é uma empresa muito importante aí, né, em cursos, e realmente o curso ficou muito legal. Gente, a gente tem aqui, eu teria aí algumas perguntas a mais para fazer, mas assim, com o adiantado da hora, a gente também tem compromissos ainda hoje, por incrível que pareça, né? E eu vou, então, agradecer aí a FBM pelo convite que me fez para estar aqui conversando com vocês, pelos nossos importantíssimos convidados aí, executivos de empresas importantes no Brasil. Obrigado, Cole. Obrigado aí o Bruno pela participação, pelas respostas. Eu realmente aprendi bastante sobre essa parte aí de você fazer essa implementação, né? Eu estou de um outro lado, eu estou mais falando da teoria do negócio, né? E aí ver isso na prática, ver desafio, ver como é que está a implementação, é muito legal de ver, né? Concordo com todas as respostas que vocês deram com relação à oportunidade para o contador, o atuário, né? Nessa norma. E, assim, agradeço e dou também as palavras finais para vocês. Eu não sei se a gente vai ter um tempo, não sei se é possível ainda ter algumas perguntas, Mirela. Eu consegui 10 minutos aqui do meu... Eu estava com um horário aqui bem apertado, eu consegui 10 minutinhos. Opa, então acho que temos 10 minutos aí para perguntas, né? Mirela, você quer fazer algumas aí para a gente finalizar? Sim. Deixa eu só fazer um comentário que tem gente aqui me perguntando. A gente está gravando, tá? Essa conversa. A gente vai disponibilizar por e-mail, né? E nas redes sociais também no YouTube, tá? Então, podem ficar tranquilo que hoje, logo após, você já tem acesso à gravação. Tá bom? Vamos aqui, então, fazer uma pergunta, só um momentinho. Estou tentando parar o compartilhamento. Temos uma pergunta da... Deixa eu ver aqui, que são muitas. Deixa eu pegar aqui, foi a Gabriele que fez a primeira. Ela pergunta, algum desafio relacionado à implementação de sistemas? Bom, posso comentar aí, depois, Bruno, se você quiser complementar. Sim, Gabriela, vamos ter aí alguns desafios, né? Infelizmente, sistemas parte integrante aí do processo. No nosso caso, como experiência, a gente teve que... uma coisa até importante que você comentou, que eu esqueci de comentar, que tivemos aí que implementar então, um sistema no Brasil aqui para geração dos fluxos de caixa, né? A gente não ocupava o Profit, que é uma ferramenta importante para o cálculo atuarial, que nós acabamos adotando aqui no Brasil e nos outros países que não tinha essa ferramenta ainda disponível. Então, teve um processo todo de implementação, parametrização dos cálculos no sistema. E também tivemos um outro processo que foi a contratação de uma ferramenta, de um sistema, digamos assim, de repositório de dados, tá? Porque o Profit, ele faz os cálculos e depois daí a gente manda essa informação para um sistema que gera todas as informações contábeis e faz o interface entre esse sistema e o SAP, que é a ferramenta que a gente usa na contabilidade, tá?
Esse sistema é um sistema que foi desenvolvido interno pela companhia, mas existem provedores, a própria detentora aí dos direitos da Profit, ela oferece isso. Então, o Profit também faz essa parte, que é, além do cálculo, a contabilização. E existem outros provedores. Sem dúvida, será necessário ter isso. Então, por isso que eu comentava também da questão de budget, né? Porque em algum momento esse processo também entraria em questão. E fora isso, próprios sistemas que a gente utiliza de cálculo para o PAA, que é o approach mais simples que a gente tem na norma, porém que causa também impactos aí do ponto de vista de desconto e do ajuste de risco. Então, como essa parte do nosso processo não está dentro do Profit, isso exige aí a criação de também alguns processos tecnológicos para automatização desse ponto. Tá? Legal. Temos mais uma pergunta aqui do Bruno. Ele pergunta, gostaria que comentasse a respeito de impactos relevantes, se houver, observados no balanço e na situação de solvência da companhia, na fase de testes comentada pelo Alexandre. Comento rápido aqui. No caso, realmente, se a empresa tem uma solvência que está muito justa, né, teria sim que avaliar a necessidade de chamada de capital, tá? Não é o nosso caso, então a gente não teve esse impacto com respeito à solvência da companhia, mas existirão companhias no mercado que podem sofrer esse ponto. Por isso até que a gente estava comentando em algum momento que é importante que o órgão regulador avalie no geral a situação do mercado para verificar como vai adotar isso no Brasil, né? A gente sabe que a adoção sempre é trazida um pouco para a realidade do país, né? Então, as empresas que não têm um acionista internacional, digamos assim, ela fica muito mais aí na mão do que vai soltar a SUSEP, e tenho certeza que a SUSEP vai fazer um trabalho aí de revisão de todos esses temas para que não seja tão impactado o mercado com a adoção dessa norma, né? Excelente, Alexandre, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui rapidinho do Manuel. Ele pergunta, pagando o ISS, provavelmente elas irão incluir este valor no serviço, assim como as empresas de telefonia, TV, fazem atualmente. Para cada produto, um valor diferente, básico e premium. Eu posso comentar. Isso hoje em dia já acontece, né? Inclusive no seguro. Então, a gente tem produtos que tem... Se você tem algum serviço embutido, você tem, obviamente, tem um preço. Sem o serviço, tem um outro preço. Aí vai ser o preço só da cobertura de risco. Mas eu acho que a discussão que precisa ser dada é como o fisco vai encarar uma demonstração financeira de uma companhia e que tem um componente ali de uma receita com serviço, né? Então, essa eu acho que é a discussão que precisa ser levantada, de repente, o mais rápido possível, entre nós do mercado. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Se Jorge quer comentar alguma coisa? Não, eu queria, estava até dando uma passada aqui em alguns comentários do pessoal, né? O pessoal está até elogiando aí a qualidade da live, né? Do pessoal. Realmente eu gostei muito da apresentação, das respostas dos nossos convidados, né? São executivos importantes, de empresas importantes no Brasil, né? Então eu gostei muito também. Mais uma vez aí eu só quero agradecer, né, a FBM, agradecer ao Cole e ao Bruno por ceder parte aí do seu tempo, né, que são pessoas muito ocupadas para estar aqui falando com tanta gente, né, que participou. Então, é isso, Mirela. Joia, eu também gostaria de agradecer muito, é uma honra tê-los conosco essa noite, como parceiros também, né, Jorge e Alexandre. Muito obrigada, o pessoal acho que gostou bastante feedback positivo, e é isso, pessoal, eu encaminho o link então depois com a gravação. Alguma consideração final, Bruno, Alexandre? Eu só quero... Vai lá, Alexandre. Tá bom. Eu só quero agradecer o convite mais uma vez, Mirela. Acho que foi bem interessante. É a primeira vez que eu faço uma live, então foi bem interessante a experiência, tá?
eu acho que a ideia é essa, sempre que a gente puder ter alguma experiência, a gente aproveitar a oportunidade, né? E agradeço aí a todos os presentes. Foi um prazer discutir com vocês. Aí quem quiser discutir sobre o tema também, estou aberto aí, tem o LinkedIn, pode me adicionar, a gente bate um papo na medida do possível, né? Que acho que a ideia é ter essa troca. Afinal, Legal. todos somos aí, não somos concorrentes, mas somos parceiros aí no mercado, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Jorge, pela condução aí das perguntas e Bruno aí pela parceria aí nessa live. Eu quero agradecer também a todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Também fico à disposição, quem quiser me procurar lá no LinkedIn, né? Pelo Bruno Pereira. Deve ter um monte de Bruno Pereira, né? Se você colocar lá de repente, vai conseguir me achar. Agradecer ao convite da Mirella. Obrigado. Espero ter contribuído alguma coisa aqui para vocês. E também, Jorge, obrigado pela condução. Professor Jorge, pelas perguntas muito interessantes. E ao Cole, grande abraço. Vamos ver se depois que terminar isso tudo a gente consegue se juntar ao vivo, né? Exato. Será muito importante. bom. É verdade. Legal. Então tá, joia. Eu vou parar aqui a gravação e, bom, fico à disposição também, deixei meu e-mail aqui para qualquer um que tiver alguma dúvida. A gente se fala, tá? Já boa noite a todos, muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.